E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos resolver uma questão da prova da OBMEP do ano de 2012 do nível 1. No enunciado dessa questão, nós temos o seguinte: João fez uma viagem de ida e volta entre duas cidades A e B em seu carro, que pode rodar com álcool e com gasolina. Na ida, apenas com álcool no tanque, seu carro fez 12 km por litro e na volta, apenas com gasolina no tanque, fez 15 km por litro. No total, João gastou 18 litros de combustível nessa viagem. Qual é a distância entre as cidades A e B? Mas antes de irmos para a resolução dessa questão, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Então vamos agora para a resolução dessa questão. Nós vamos começar identificando algumas informações importantes que nós temos aqui no enunciado. E uma primeira informação é que João fez uma viagem de ida e volta. E nós vamos começar analisando a ida. Na ida, ele utilizou apenas álcool no tanque do carro. E com esse combustível, ele fez 12 km por litro. E pensando nessas informações, nós vamos utilizar a letra A para representar a quantidade de litros de álcool que ele gastou na ida. E além disso, nós sabemos que ele fez 12 km por litro. E nós vamos utilizar a letra D para representar a distância entre as duas cidades, e essa distância é dada em quilômetros. E com essas duas letras, nós podemos escrever a seguinte igualdade, que D é igual a 12 vezes A, uma vez que 12 vezes a quantidade de litros de álcool vai resultar na distância entre as duas cidades, porque ele fez 12 km com cada um desses litros de álcool, e ao multiplicar 12 pela quantidade de litros de álcool, nós vamos obter a distância entre a cidade A e a cidade B. E além dessas informações, nós sabemos também que na volta ele utilizou apenas gasolina no tanque do carro, e ele fez 15 km por litro. E nós vamos utilizar a letra G para representar a quantidade de litros de gasolina que ele gastou na volta. E com essa informação, como a distância entre as cidades se manteve a mesma, ou seja, é igual a D, nós podemos escrever a seguinte igualdade: D é igual a 15 vezes G, uma vez que a quantidade de quilômetros que ele fez por litro de gasolina multiplicada pela quantidade de litros de gasolina vai resultar na quantidade de quilômetros que ele rodou, ou seja, a distância entre as cidades A e B. E como nós temos essas duas igualdades, e as duas igualdades têm aqui no membro esquerdo a letra D, ou seja, D é igual a 12 vezes A, e simultaneamente D também é igual a 15 vezes G, nós podemos concluir que 12 vezes A é igual a 15 vezes G, uma vez que esses dois membros dessa igualdade são iguais à letra D, que representa a distância entre as duas cidades. Além dessas informações, nós vamos considerar também que João gastou 18 litros de combustível no total nessa viagem. E a quantidade de litros que ele gastou é composta pela quantidade de litros que ele gastou de álcool e a quantidade de litros que ele gastou de gasolina, ou seja, A somado com G. E o total dessa soma deve ser igual a 18 litros. Portanto, nós podemos escrever a seguinte igualdade, que A mais G é igual a 18. Ou seja, a quantidade de litros de álcool mais a quantidade de litros de gasolina que ele gastou na viagem resultam em um total de 18 litros de combustível. Aqui neste ponto nós temos duas equações e duas incógnitas, o que significa que nós temos aqui um sistema de equações. E nós vamos resolver este sistema de equações utilizando o método da substituição. Nós vamos começar considerando essa segunda equação e nós vamos reescrevê-la aqui no canto esquerdo. E nós vamos isolar a letra A no membro esquerdo dessa igualdade. E para fazer isso, nós vamos subtrair G em ambos os membros. Ou seja, nós vamos utilizar a operação inversa da adição para eliminar o G aqui no membro esquerdo. E desse modo, nós teremos que A é igual a 18 menos G, uma vez que no membro esquerdo o G foi cancelado e no membro direito nós acrescentamos aqui menos G. Agora neste ponto nós vamos considerar esta primeira equação novamente e nós vamos reescrevê-la aqui no meio. E no lugar da letra A nós vamos escrever o que nós temos aqui nessa segunda igualdade. Portanto, nós vamos reescrever essa igualdade da seguinte maneira: 12 vezes 18 menos G, que representa a letra A, que nós obtivemos aqui nessa igualdade, e tudo isso deve ser igual a 15 vezes G. Agora, neste ponto, nós podemos utilizar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Nós vamos multiplicar 12 vezes 18, cujo resultado é igual a 216, e nós vamos multiplicar também 12 vezes menos G, que é igual a menos 12 vezes G. E tudo isso deve ser igual a 15 vezes G. Agora, neste ponto, nós vamos somar 12 vezes G em ambos os membros da igualdade, o que significa que aqui no membro esquerdo
esse menos 12g vai desaparecer e nós teremos apenas 216, enquanto que no membro direito nós teremos 15g somado com 12g. O que significa que nós podemos somar essas duas parcelas, e 15g somado com 12g é igual a 27g. Aqui neste ponto nós sabemos que 27 vezes g resulta em 216. E para eliminar esse 27 que nós temos aqui no membro direito e isolar a letra g, nós vamos dividir ambos os membros da igualdade por 27. E aqui no membro direito, o 27 será simplificado e nós teremos apenas a letra G. E no membro esquerdo nós temos 216 dividido por 27. E o quociente dessa divisão é igual a 8. Portanto, a letra G representa o número 8. E lembrando que a letra G representa a quantidade de litros de gasolina gastos nessa viagem, então nós sabemos que essa quantidade é igual a 8. E com essa informação, nós conseguimos determinar qual é o valor da letra A, uma vez que A é igual a 18 menos G. Portanto, aqui no lugar da letra G, nós vamos substituí-la pelo seu valor, que é igual a 8. E nós teremos que A é igual a 18 menos 8, portanto A é igual a 10. E com essas informações, nós sabemos que João gastou 10 litros de álcool e 8 litros de gasolina nessa viagem. Mas a pergunta que nós temos que responder é qual é a distância entre as duas cidades, A e B. E para isso, nós utilizamos a letra D para representar a distância entre as cidades. E nós sabemos que D é igual a 12 vezes A e, simultaneamente, D é igual a 15 vezes G. E nós vamos calcular o valor de D utilizando essas duas igualdades. Começando aqui pela primeira igualdade, nós temos que D é igual a 12 vezes A. Portanto, nós sabemos que D é igual a 12 vezes 10, uma vez que A é igual a 10. E desse modo, D é igual a 120 km. E se nós calcularmos o valor de D utilizando essa segunda igualdade, nós temos que obter o mesmo valor, porque a distância entre as cidades é sempre a mesma. E por essa segunda igualdade, nós sabemos que D é igual a 15 vezes G. E como G é igual a 8, a letra D é igual a 15 vezes 8, cujo resultado também é igual a 120. Portanto, desses dois modos, nós concluímos que D é igual a 120 km. E nós podemos responder a esta pergunta: qual é a distância entre as cidades A e B? E nós sabemos que a distância entre as cidades A e B é de 120 km. E como você resolveu este problema? Você utilizou essa mesma estratégia? Ou você utilizou uma estratégia diferente? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito da resolução dessa questão. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui diariamente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.